Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio inaugural do nosso podcast do Projeto Fisioonco Movimento Rosa, dedicado a você que quer entender mais sobre o câncer de mama, informação de qualidade, explicada de forma acessível, acolhedora e com base científica. Este espaço nasce com o propósito de ajudar familiares, pacientes e toda a comunidade a conhecer melhor sobre o câncer de mama que afeta milhares de mulheres todos os anos, mostrando que sim, informação salva vidas. Ao longo dos episódios, vamos conversar com especialistas de diferentes áreas, oncologistas, dentistas, dermatologistas e outros profissionais para falar do diagnóstico precoce, tipos de câncer de mama, opções de tratamento, efeitos colaterais e, claro, a qualidade de vida durante e após o tratamento. Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos começar pelo começo, o diagnóstico precoce. Por que é tão importante? Quando procurar um médico? O que realmente é fator de risco? E para nos responder estas perguntas, convidamos o oncologista especializado no cuidado com pacientes de câncer de mama, Dr. Júlio Antônio. Um prazer, Dr. Júlio. Dr. Júlio Antônio trabalha como oncologista na clínica OncoCenter, no Hospital da Mulher de São Paulo e também no Instituto do Câncer de São Paulo, ICESP. Dr. Júlio, um grande prazer recebê-lo aqui no nosso episódio inaugural. É um prazer estar aqui, Jeane. É uma oportunidade ímpar de falar de um tema super importante que afeta várias mulheres, que é o câncer de mama. Se você ou alguém que você conheça tem esse diagnóstico e está passando por essa jornada, esse espaço é essencial para que a gente possa esclarecer as dúvidas relacionadas ao diagnóstico, ao tratamento e os vários subtipos de câncer de mama. Por isso, Jeane, agradeço a oportunidade de estar aqui para inaugurar esse podcast. É uma alegria, importante. É assim um sonho realizado através do projeto Fisioonco, que faz o pós-operatório de câncer de mama gratuito para mulheres operadas pelo SUS, levar esta informação a você e a sua família para todos os cantos do Brasil. Então, doutor Júlio, o que eu gostaria é a gente fazer assim, perguntas, respostas de maneira simples e prática para que todos possam entender. Podemos? Vamos lá. Vamos lá. O que é exatamente o diagnóstico precoce do câncer de mama e por que ele é tão importante? Joia. O nome do episódio já diz isso, né? Começar do começo. E o diagnóstico precoce do câncer de mama, Jeane, nada mais é do que diagnosticar a doença no começo. Ou seja, mesmo antes da paciente ter algum sinal, algum sintoma na mama, certo? E esse diagnóstico é importante porque ele salva vidas. Aumenta muito a chance de cura da paciente. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, maior as chances de cura da doença. Isso, maior as chances de cura, porque nós evoluímos muito, tanto no diagnóstico, como nos tratamentos que a gente tem hoje, né? E fazendo com que a gente, então, tenha a chance de cura das pacientes em torno de 80%, 90% dos casos em que essa doença é diagnosticada no começo. E uma coisa que eu acho importante todos saberem, a diferença entre o rastreamento e o diagnóstico de câncer de mama. Explica um pouquinho pra gente. Isso de fato é algo que é muito relevante, porque o rastreamento nada mais é do que a gente fazer a busca ativa da doença sem antes, de novo, a paciente ter sintomas da doença. Perfeito. Por isso é importante fazer a mamografia e a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente. O diagnóstico, do ponto de vista de conceito, é quando a paciente já, por algum motivo, sentiu algum sinal ou sintoma da doença na mama, ou às vezes até em outros órgãos, que motiva o médico, a equipe médica, a equipe de saúde, a investigar aquele sinal e sintoma. Mas toda vez que durante o rastreamento a gente identifica, através dos exames de imagem, a suspeita de uma doença, a gente também pode fazer o diagnóstico através do rastreamento. Muito bem. E quando a mamografia deve ser iniciada? Sim, com que frequência ela deve ser feita? Certo.
É importante destacarmos que a mamografia é o único exame do câncer de mama que salvam vidas, certo? É o principal exame a ser realizado. E a recomendação é que as mulheres iniciam a realização da mamografia a partir dos 40 anos de idade, certo? Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, a recomendação do Ministério da Saúde para que as pacientes façam esse rastreio, ou seja, antes mesmo de ter algum diagnóstico. Então, uma idade-chave é a partir dos 40 anos. Embora é importante ressaltar que, antes dessa idade, se a paciente notar alguma alteração na mama que leve à suspeita de um diagnóstico, é importante antecipar a realização da mamografia e também de outros exames que possam diagnosticar o câncer de forma precoce, ou seja, no começo. Muito bom. E, por exemplo, quais seriam esses sinais ou sintomas que podem indicar que algo não está muito bem com as mamas? Para que ela fique atenta a qualquer mudança para entender e procurar um especialista. O principal motivo pelo qual a paciente busca a ajuda do diagnóstico do câncer de mama é o caroço na mama, né? O nódulo na mama. Nódulo, a gente é um termo até às vezes técnico demais, mas acho que a gente, para simplificar, que faça acesso a todo mundo, é o caroço. Algo que não existia na sua mama, mas que a partir de um certo período apareceu. Né? Acho que esse é o principal. Mas existem outras alterações que podem levar à suspeita de alteração e um risco de ter câncer de mama, que é a saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, certo? Eventualmente alteração na pele, por exemplo, uma vermelhidão na pele da mama. Uma pele enrugada. Tudo aquilo que eventualmente fuja do normal das pacientes. Aquele mamilo invertido. O mamilo invertido também, dependendo da localização do nódulo. Por exemplo, se o caroço está muito próximo do mamilo, ele pode gerar a capacidade de inverter o mamilo. Então, de botar ele para dentro. De botar ele para dentro, exatamente. Entendi. Agora, mulheres jovens também devem se preocupar com câncer de mama. Às vezes uma menina de 30 anos fala assim, não, isso é coisa para pessoa mais velha. Exato. Como é que é? É super importante essa pergunta, Giane, porque embora um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama seja a idade, eu até gosto de brincar, né? O DNA, a data de nascimento antiga. A gente, então, hoje em dia, cada vez mais temos visto pacientes jovens fazerem o diagnóstico de câncer de mama. Eu gostaria até de lembrar de uma história de uma paciente minha, que aos 27 anos de idade, ela teve o diagnóstico de câncer de mama e, de certa forma, até notou uma dificuldade de que a equipe médica acreditasse que ela estava tendo aí o diagnóstico de câncer de mama, uma diferença da alteração da mama e tudo mais. Então, acho que assim, para começar, é importante que essas pacientes saibam da existência, sim, de câncer de mama em idades mais jovens. No projeto Fisioonco, nós temos umas 5 pacientes abaixo de 30 anos. É bastante. É bastante, Né? Gente jovem, gente que teve filho, quer dizer, que já teve filho, já foi mãe, e que desenvolveu, assim, descobriu o tumor, e está todo mundo seguindo muito bem. Isso é, assim, lógico, o fato de você ter tido essas pacientes aqui reflete a realidade nossa no dia a dia, do diagnóstico cada vez mais precoce, em idades mais precoces do câncer de mama. E, claro, acho que pacientes mais jovens, elas têm sim o diagnóstico e a gente também tem a chance de curar essas pacientes. Sem dúvida. Então, o importante embora essas pacientes façam o diagnóstico mais cedo, ou seja, numa idade mais jovem, elas também têm uma chance de cura, né? Então, por isso é importante cada vez mais essas pacientes ficarem atentas, exato. E alguma recomendação específica para essas mulheres mais jovens que você possa dar para a gente? Joia. Eu teria basicamente 2 principais recomendações para essas pacientes. A primeira delas é ficar atenta ao histórico familiar, né? Acho que quanto mais pessoas da família tiveram o diagnóstico, tanto de mama ou até mesmo outros diagnósticos de câncer, essa paciente ela tem chance maior
de ter o diagnóstico, seja de câncer de mama ou de outras neoplasias. Eu gosto de lembrar, e assim, sempre que me perguntam sobre isso, eu exemplifico com a Angelina Jolie, aquela atriz de Hollywood, e que eventualmente tiveram a mãe e a avó com câncer de mama, e através da investigação se descobriu que a família tinha uma alteração genética que aumentava o risco de câncer de mama e também de ovário. E o que aconteceu? Ela acabou sendo feita a cirurgia para mastectomia e a retirada dos ovários, porque isso preveniu ela de, no futuro, ter o câncer de mama. Porque uma vez que a paciente tem esse histórico familiar e, eventualmente, também tem essa mutação genética que confere o risco para câncer de mama, ao longo da vida ela tem até 80% de chances de desenvolver o câncer de mama. Então a gente pode elaborar estratégias para essas pacientes que têm esse histórico e que eventualmente tenha a mutação, tanto de fazer o diagnóstico mais precoce, quanto de fazer o diagnóstico dessas alterações e elaborar estratégias para que essa paciente nunca precise passar pelo diagnóstico do câncer de mama. Que maravilha. E agora a segunda e importante também recomendação é que as pacientes mantenham hábitos de vida saudável. Com alimentação saudável, atividade física regular. Existem muitos estudos reforçando a importância desses hábitos de vida saudável na redução do risco de desenvolvimento de câncer de mama. Isso aí em torno de 30%. É muito. É muita coisa. É muita coisa. 30% na redução do risco de mama, com hábitos de vida saudável, é um número relativamente expressivo. E além de tudo, assim, esses hábitos de vida saudável, além de diminuir a chance da paciente desenvolver o câncer, uma vez que a paciente tenha o câncer, adotando esses hábitos, reduz a chance da doença voltar e da paciente morrer da doença. Cada vez mais a gente tem estudos que reforçam isso. Então, em resumo, atividade física, alimentação saudável, hábitos de vida saudável aumentam as chances de cura da doença também, além de diminuir a chance de desenvolver a doença. Que maravilha. E quais os fatores de risco aumentam a chance de desenvolver a doença e como podemos agir sobre eles? Primeiro, eu gostaria de destacar que existem dois grandes grupos de fatores de risco, certo, Jeane? Eu acho que isso é importante para as pacientes entenderem que tem fatores de risco que a gente chama fatores de risco modificáveis. O que são fatores de risco modificáveis? Que você pode mudar, que é exatamente isso que a gente estava acabando de falar. Primeiro, a informação, que com a informação a gente consegue, eventualmente, elaborar estratégias que diminuam a chance de você desenvolver câncer. Por exemplo, hábitos de vida saudável, alimentação, atividade física, que acabamos de falar, tabagismo. O paciente que fuma tem maior chance de desenvolver câncer de mama, assim como o paciente que tem o hábito de consumir álcool em grandes quantidades também tem maior chance de desenvolver o câncer de mama. Então esses são os fatores de riscos que você pode modificar e que vai fazer eventualmente com que você tenha menos chance de desenvolver o câncer de mama. Agora a gente tem, infelizmente, os fatores de risco não modificáveis. São aqueles que você não pode mudar. Primeiro é a idade. Quanto mais velho, maior a chance de desenvolver câncer de mama. Infelizmente a gente não descobriu uma fórmula mágica para que a gente não envelheça. Certo? E o outro que a gente também eventualmente não consegue modificar é aquilo que a gente falou, história familiar. Esse, uma vez que você tem parentes de primeiro, de segundo grau, ou eventualmente aquela mutação genética que confere o risco de você desenvolver o câncer de mama, esses são fatores de risco que você não pode modificar. Então, acho que em resumo, assim, hoje a gente tem aí diversos fatores de risco, e um deles, e muitos deles a gente consegue modificar, e a gente deve ir atrás deles e buscar formas de minimizar o risco de desenvolver o câncer de mama. Não só o câncer de mama, hábitos de vida saudável, eles também diminuem a chance de doenças cardiovasculares e de todos os outros tipos de câncer, certo? E os que não são modificáveis, a gente eventualmente pode trabalhar também de uma maneira a tentar minimizar a chance de desenvolver o câncer e especialmente, e o exemplo que eu gostaria de destacar de novo, é o fato de você ter a mutação genética e, eventualmente, saber dela
e elaborar estratégias como cirurgias redutoras de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Mas, dito tudo isso, assim, eu acho que eu vejo hoje em dia muitas pacientes se culparem pelo fato de terem o diagnóstico do câncer de mama. O que eu fiz de errado para ter câncer de mama? Nada. Assim, acho que embora a gente tenha aí esses fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis, a gente entende que não é culpa da paciente ter tido câncer de mama. Né? Quando a gente avalia aí, 70% a quase 80% das pacientes fazem o diagnóstico de maneira esporádica, ou seja, sem nenhum fator de risco capaz da gente detectá-lo. Né? Mas embora isso aconteça, a gente hoje, graças à evolução da medicina, a gente consegue aumentar as chances de cura da doença. Isso que é mais importante. Então, uma vez que você tenha o diagnóstico e sabendo desses fatores de risco, o mais importante é não se culpar pelo fato de ter tido o diagnóstico de mama. E não ter medo, né? E não ter medo, isso é fundamental. Medo. Não ter medo de enfrentar, porque muitas acabam que acha que pode ter alguma coisa e foge. E aí quando vai procurar, às vezes já pode ser tarde, porque aí o tumor tomou uma proporção diferente de um tratamento mais difícil. Com certeza. Eu acho não pode ter medo. Não pode ter medo. Eu acho que quando a gente combate o medo com informação. Exato. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. De novo, para informar você, porque a informação salva vidas. E o diagnóstico precoce também. E em falar, o que eu queria fazer uma pergunta importante, que muita gente às vezes acha, mas isso não tem mais. O autoexame ainda é recomendado? Qual o papel dele hoje em dia? Porque a gente fala, mas não sabe, não toco, não me toco. Certo. Tá valendo? O autoexame é uma prática que muitas mulheres elas utilizam de forma para monitorar a saúde mamária, né? Ela é importante, de fato, para que você conheça o seu corpo, conheça as eventuais alterações que a sua mama tem. Cada paciente é uma paciente, na sua individualidade, certo? Mas o que é importante é que hoje as principais sociedades médicas, elas não recomendam o autoexame como diagnóstico, mas sim como uma ferramenta para que a paciente, de novo, conheça o seu corpo e, eventualmente, notando alguma alteração, vá em busca de ajuda para que possa fazer o diagnóstico precoce. De novo, o autoexame ele é importante para essa questão. E a gente tem que destacar aqui que não é só através da detecção de alguma alteração na mama, através do autoexame, que se é feito o diagnóstico do câncer de mama. Muitas alterações, muitos caroços, muitos nódulos de mama, eles surgem e que a gente às vezes não consegue palpar, mas a mamografia consegue eventualmente detectar na forma mais precoce possível, ou seja, bem no comecinho ali da doença, aumentando ainda as chances de cura. Então, em resumo, o autoexame ele é importante para que você se conheça. Mas ele não é recomendado hoje como uma forma de diagnóstico do câncer. Perfeito. Ok. Fechamos o primeiro bloco.